Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo. E ele é matinal, porque ainda é de manhã, tá? São 6 horas e 8 minutos, no momento que eu estou gravando, tá bom? Talvez você vai ver esse vídeo uma outra hora, mas eu estou gravando cedo, tá certo? É bom gravar cedo porque a mente não está mais carregada de outras coisas, principalmente quando se trata da palavra de Deus. Primeiro eu quero mandar um grande abraço a todas as pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho, sabendo que a nossa missão é contribuir para que o nosso semelhante tenha uma vida ainda mais completa de entendimento quanto ao seu viver diário e também estar ciente de que um dia Deus vai trazer juízo a esta terra e que nós precisamos se cuidar, se preparar para este grande dia. Enquanto isso não acontece, nós precisamos negociar, trabalhar, estudar, adquirir família, cuidar da família e ter juízo para não se corromper e perder o maior prêmio que o ser humano poderá receber, a sua salvação. Tá certo? E quero lembrar também que ninguém está salvo ainda. Ninguém está salvo ainda. Todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, imperadores, governantes, todos, sem distinção, terão que comparecer diante do tribunal de Cristo naquele grande dia para poder passar pelo juízo final. Ali será um ponto decisivo para a raça humana. Aquele que escolheu o mal, felizmente, claro que Deus não vai querer que ele chegue no céu, mas aquele que escolheu o bem, mesmo errando em algumas circunstâncias, mas se arrependendo e retomando o caminho correto, esse sim será alcançado por Deus. Então nós devemos buscar as coisas corretas, as coisas que realmente produzem vida, tá certo? Mandar um abraço a todos, né? E o assunto de hoje é sobre os jovens, tá? Eu quero dirigir a palavra aos jovens. Por quê? Desde a primeira igreja, nos primeiros 100 anos da igreja, a dificuldade de ser um cristão era muito grande, devido ao grau de perseguição. Mas os apóstolos, tanto Paulo e outros mais, não deixaram os jovens fora, tá, do processo de pregação da palavra, de parceria para ambos pregar o evangelho, e o jovem ele é peça fundamental nesse processo da salvação, a pregação do evangelho. Por isso que os apóstolos não deixaram os jovens de fora. E um deles, eu quero citar aqui, é o apóstolo João, que está escrito aqui. Só quero fazer uma ênfase para nós podermos conversar. Olha o que João falou. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, e o versículo 14. Olha o que ele diz, eu vos escrevi jovens, a parte B do versículo. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Ou seja, o João ele estava falando aqui, direcionando uma palavra a jovens que tinham se convertido a Cristo. Ao se converter a Cristo, aceitando a sua palavra, porque quando Jesus ele vem sofrer a morte de cruz, a igreja ela não se aniquilou, ela não se diminuiu, a igreja ela aumentou ainda mais. Você está entendendo? Quem pensar que as perseguições naquele tempo tirou o brilho da igreja, o crescimento da igreja, porque Jesus lá no capítulo
16 do Evangelho de Marcos, ele diz: e estes sinais seguirão os que creres. Expulsarão demônio, falarão novas línguas, e se pegarem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. Em outra parte da palavra diz que Cristo iria acompanhar e confirmar a obra de cada um, né, pelo reino de Deus. Então, mesmo que Cristo viesse a sofrer a morte de cruz, a igreja não recuou, ela aumentou ainda mais. Ela multiplicou o número de membros. E nesse quesito, né, era grande o número de jovens. Só que os apóstolos, eles estavam orientando aquela juventude lá naquele tempo para ter cuidado, né? Porque quando você vê no versículo 15, o que ele diz para os jovens? Não ameis o mundo. Preste atenção. Nem o que no mundo há. Olha só. Veja bem. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pai, ele se refere a Deus, né? O verso 16 ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus, a garantia. Aquele que faz a vontade de Deus, acontece o quê? Permanece para sempre. Esta é a mensagem de garantia para a juventude. A concupiscência da carne, o que ela é? É tudo aquilo que denigre o nosso corpo. A prostituição, né? Várias coisas que se praticam com o corpo que denigre a nossa imagem de semelhança de Deus. Quando nós fomos criados, conforme diz lá, não sei se é Gênesis capítulo 1, a partir do verso 25 ou 27, não sei. Quando Deus criou o homem, ele criou este homem, o ser humano, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Mas o homem, desde lá do Éden, ele tem um inimigo feroz. O inimigo invisível das nossas almas. Às vezes ele toma o título, ele tem o título de Lúcifer. Né? São os demônios caídos, os anjos caídos, que desobedeceram a Deus, né? Eles foram expulsos do céu e eles declararam guerra à raça humana. Por isso que muitas pessoas são induzidas a fazer o mal. Você está entendendo? Você já percebeu que o bem sempre produz um estado de espírito bom? O que o apóstolo diz aqui de conselho para os jovens? Vocês são fortes, vocês têm saúde, vocês têm força, né? Para que você possa, porque vocês são fortes e a palavra de Deus está em vós, já venceste o maligno. Então, nós, ao mesmo tempo que a juventude ela tem força física, uma alta capacidade de percepção, né? Uma alta capacidade de absorver aquilo que vem do externo. Então, este jovem, seja ela moça ou rapaz, ele vai absorver muito rapidamente todas as coisas ao seu redor. Porque o tempo de aprendizado entre a adolescência e a juventude, né, ele é grande. E quando o jovem ele não consegue completar a sua mente, ele fica ocioso. E é nessa ociosidade que Satanás, o inimigo invisível das nossas almas, ele age. Então é isso aí, porque quando João
ele diz isso, olha, vocês são fortes. Ou seja, é a mesma coisa que ele está dizendo. Vocês não devem ceder ao mal. Ele é destrutível, ele é letal. O mal pode te seduzir e dar cabo da sua vida. Você tem que ter cuidado. Só que nessa fase de adolescência e juventude, é uma das fases mais perigosas da fase de vida do homem. Quando eu estou na minha idade, eu estou com meus 40 para lá, quase 50 anos de idade, eu já penso com cautela. Por que penso com cautela? Uma, eu tenho família. Dois, eu sou pai, sou esposo, sou avô. Então, a responsabilidade sobre a minha família, a minha geração, ela é grande. Então, eu preciso ter um exemplo de vida. E eu não posso influenciar os meus filhos com péssimo exemplo. Então, eu preciso apresentar o lado bom da vida para eles. Porque senão, se não fosse, eu sempre digo aqui quando eu estou falando nesses assuntos, que um pouco de juízo evita muitos males. Se você tiver um pouco de juízo, você vai evitar grandes males sobre a sua vida. Porque é nessa faixa etária de juventude, entre adolescente e juventude, é nessa faixa etária, né, em que se cometem erros grosseiros. Nessa faixa etária não temos medo da morte, não conhecemos a dor da morte, não conhecemos a dor daqueles que perderam um ente querido, não conhecemos. Então a nossa vida é viver intensamente, não queremos saber dos problemas dos pais, não queremos saber dos problemas da sociedade. Não. Então, já que nós não se envolvemos nas questões dos adultos, daqueles que estão correndo atrás, buscando soluções, né? Quando chega num tempo, você precisa parar e fazer uma revista na sua vida e falar, não, eu não posso continuar assim, senão vai dar ruim para mim. Então chega um tempo na nossa vida, nós precisamos fazer um ajuste de conduta. Nós que somos jovens, você que é jovem, precisa ter essa em mente. E é muito importante, como eu não quero demorar muito tempo falando aqui, para não cansar vocês, eu só vou dar uma prévia desse assunto. No momento oportuno, nós conversamos sobre ele novamente. Então, é muito interessante, assim como os apóstolos, líderes da igreja primitiva, naquele tempo, nos primeiros 100 anos da igreja, ele estava dando uma palavra de encorajamento àquela juventude daquela época. Nós que trabalhamos com igreja ou lideramos igreja, né? Porque eu sou servo aqui, tá? Quero ser claro que o meu trabalho é doado, eu não cobro o meu trabalho na igreja, eu dou o meu tempo, o meu trabalho para a igreja, eu tenho o meu serviço, da onde Deus me dá o meu sustento, tá certo? Então eu não preciso viver em torno de lucros em cima das pessoas. Claro que a igreja precisa ter um rendimento para poder cobrir as suas contas, mas não que as demais lideranças devam usufruir, né, de muitas benécias, né, e deixar o resto do povo no seu sofrimento, sem atendimento. Então, essa é uma outra parte que eu não quero tratar agora, tá bom? Que você deve observar, você que vai estar assistindo esse vídeo, talvez você não é um servo de Deus, que na igreja nem todos estão envolvidos nessa parte mercenária. Há homens sérios, né? Feito João, que estava conversando com os jovens dizendo, olha, vocês precisam tomar cuidado com o mundo, com o que o mundo oferece. Primeiro porque nós, como trabalhamos com liderança, nós precisamos, as igrejas precisam investir nos seus jovens e adolescentes, mas investir com um bom treinamento, com uma boa orientação, para que esses jovens eles possam inspirar na vida deles ser um João da vida, ser um Pedro, ser um Tiago, ser um Timóteo, ser um Tito,
Estou falando no termo de título. Ser homens realmente compromissados com o reino de Deus. Os jovens nessa faixa etária de idade, entre a adolescente e a juventude, entre os seus 12, 13 anos até os seus 25, 30 anos, eles são muito, vulneráveis a absorver coisas que consomem e corrompem a nossa vida. Então, é necessário as lideranças não apenas cuidarem dos jovens em um evento de congresso apenas. Esses jovens precisam ser assistidos todos os dias, numa conversa ao pé do ouvido. Eu me lembro quando eu era diretor de jovens, muitos jovens, eles ficavam conversando com a gente na oficina onde eu tinha, lá na cidade onde eu morava. E às vezes eu até queria mudar de ponto para poder ir para outro lugar, mas recebi um conselho que eu não deveria fechar a minha oficina naquele lugar, porque os jovens faziam dali o seu ponto de encontro. Muitos jovens iam ali para a gente conversar, tirar suas dúvidas. Às vezes eram jovens que tinham problemas em casa. Então, os jovens, eles têm seus conflitos, porque ainda não compreendem a vida na sua totalidade. Eles têm uma força que eles não sabem. Aí que é o perigo. Eles têm uma força que eles não sabem que têm. E o mal explora isso de todas as formas. Aonde está o mal? Ele pode estar influenciando na escola, onde o filho estuda, no ciclo de amizade. Ele pode estar influenciando esse jovem na sociedade, na rua onde ele mora. Você está entendendo? Na política. Então, os jovens precisam crescer de uma tal forma de entender a sua importância para a sociedade. Quando você vê um senhor de cabeça branca, você tem que extrair daquela visão que você está tendo de visualizar, ou quando você visualiza o pai, a mãe, ou o avô, ou a avó, ou o pai de um amigo seu, um avô, ou uma avó, um tio, pessoas que já viveram um período. Quando seus cabelos estão brancos, eles estão transmitindo uma mensagem. Eu lutei muito por você. E eu preciso que você lute por mim. Você está entendendo? É uma soma de força. Por isso que os apóstolos, eles incluíram a juventude nesse processo por causa disso. Por causa da pureza, porque o jovem, apesar das maldades que vêm sobre ele é puro de coração. O jovem é corrompido pelo mal externo. Mas quando esse jovem, essa moça, esse rapaz, ele cresce puro. Por isso que quando nós estamos num evento de jovens, que nós convocamos os jovens para participar de um evento, e que eles comparecem, e que nós nos debruçamos a buscar a Deus lado a lado junto com os jovens, muitos deles são batizados com o Espírito Santo, são revestidos de poder, dali saem homens pregadores e pregadoras da palavra de Deus, pessoas que estarão comprometidas com o reino de Deus. Mas os jovens precisam da parceria dos mais velhos, precisam da parceria com o pastor presidente, com os pastores que estão ao lado do pastor presidente, com os presbíteros da igreja, com os diáconos da igreja, com os auxiliares da igreja, com os evangelistas da igreja. Os jovens precisam dessa parceria. Quando nós olharmos para um jovem, não devemos olhar para o jovem apenas e com os nossos olhos fazer aquela autocrítica. Esse aí é um fanfarrão, é um vacilão. Não. Olha dentro dele, da alma dele. Aleluia. Olha lá dentro dele, dentro do seu... Peça a Deus para que Ele te mostre espiritualmente, dentro daquele jovem, daquela moça, daquele rapaz, que ali tem uma alma que precisa de Jesus, que depende da sua compreensão, que depende da sua paciência, da sua longanimidade. Porque se você olhar, você sendo um ministro, um obreiro, um pastor, um presbítero, um evangelista, um diácono ou um auxiliar de trabalho, se você olhar para esta moça, para este rapaz, com um olhar de condenação, como poderá salvá-lo?
Porque dentro de você, você já tem ele como condenado. Mas se você olhar para esta moça, seja ele crente ou não, há muitos jovens que são lá fora que precisam ser alcançados. E se nós prepararmos os nossos jovens da igreja para esse processo, é por eles que os de fora virão. Você consegue entender? Então, essa parceria de entendimento, de entender que ao mesmo tempo que esse jovem tem muita força, é um jovem que talvez está sofrendo de uma crise existencial, de uma crise de identidade, de uma falta de perspectiva, de medo de viver. Alguns entram em depressão, alguns têm problemas e conflitos em casa, conflitos familiares. Nós precisamos assistir de perto essa moça, assistir de perto esse rapaz, a fim de ganhá-lo para Deus. E no momento que nós conseguimos a confiança desta moça, deste rapaz, de nós apontarmos para ele, olha, você é tão importante para Deus quanto eu. Porque o jovem ele tem uma capacidade, uma força descomunal, uma vontade de realizar e fazer, mas nós precisamos explorar isso com sabedoria. Por isso que João falou, ó, eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. Eram jovens que tinham aceitado a Cristo como Salvador. E já venceste o maligno. Então é esta mensagem que nós temos que dizer para a juventude, para que eles possam aceitar a Cristo e tornar grandes mensageiros do reino de Deus. Não queria gastar tanto tempo, acabei gastando um tempo muito grande, mas que esta palavra sirva de incentivo para o processo, o progresso de muitos jovens, né, na igreja, daqueles que estão lá fora, que precisam saber da sua importância, de que eles também estão incluídos no processo de salvação, mas eles precisam aceitar a Cristo como Salvador. Nos encontramos na próxima. Deus abençoe a sua vida. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.